vai comentar sobre algumas partes do Bandidos, Profetas e Messias que eu achei muito interessante. Ao todo eu li hoje 22 páginas, 25, hoje pela manhã, e eu marquei algumas coisas que ficaram muito interessantes e que eu vou ler para vocês. Primeiro, vamos lá. Qual era a forma dos camponeses se falarem, passarem a tradição naquela época? Aí a gente vai falar agora. Se para os grupos letrados a comunicação inspirada da vontade de Deus era a interpretação da lei da aliança dada por Moisés e a aplicação de oráculos antigos, o povo simples sentia-se muito menos limitado pela tradição escriturística. Todavia, o profetismo popular não era de maneira alguma uniforme, ou seja, sem formas fixas. Ainda que poucos camponeses fossem capazes de ler a escritura, estavam todos perfeitamente familiarizados com as veneráveis tradições, os princípios da aliança e as profecias do povo de Javé. Essas tradições em forma tradicionais ainda estavam muito vivas entre os camponeses no tempo de Jesus. De fato, durante o século I da era cristã, a memória dos antigos movimentos proféticos de libertações inspiravam novos movimentos proféticos. E o profetismo oracular tradicional havia revivido entre o povo. Ou seja, o povo ele tinha uma memória muito grande das histórias bíblicas. Os sumos sacerdotes tinham essas histórias bíblicas escritas. Mas é aí que está. O povo comum, ele tinha a forma oral. Ele também sabia das histórias. Este é o ponto. E aí vamos para um debate. Pilatos na Bíblia aparece perguntando a Jesus, mesmo Jesus fazendo todas aquelas coisas que a gente viu, mesmo Jesus andando com os pobres, apesar de Jesus ser um líder popular, andar com os pobres e andar nas comunidades dos pobres, resta a pergunta: como Pilatos, como é descrito pela história, pode ter perguntado diante disso se Jesus tinha alguma culpa? Essa pergunta que Pilatos fez é muito boa. Jesus tem alguma culpa? Vamos ver o que Pilatos fez com outros iguais a Jesus. Vamos lá. Página 147, gente. Quem tiver o livro, vá olhando, por favor. As informações não cristãs sobre o seu caráter e suas ações como governador. Pôncio Pilatos dificilmente foi aquele homem fraco e indeciso retratado nos evangelhos cristãos. Ele reagiu ao surgimento daquele movimento com uma considerável força militar e suprimiu agressivamente o que ele temia que fosse um levante popular. Não contente apenas com dispersar o movimento, atacou e massacrou muitos seguidores do profeta samaritano. Aqui eu vou ler para vocês, vou até marcar aqui com lápis. Vou marcar aqui com lápis essa parte que é muito interessante. Aqui é Joséfo falando. Nem a nação samaritana estava livre de distúrbios, pois um homem que não tinha escrúpulos em praticar fraudes e livremente lançava a mão delas para agitar a multidão, ordenou que esta subisse com ele em grupo ao monte Garazim, que para eles é a montanha mais sagrada. Prometeu mostrar-lhes, quando lá chegassem, os vasos sagrados enterrados no lugar em que Moisés os colocava. Aqueles que acharam seu discurso convincente vieram com armas e estacionaram numa aldeia chamada Tiratana. Ali esperaram os retardatários para subirem a montanha numa grande aglomeração. Mas Pilatos agiu rapidamente, pedindo sua subida, com um contingente de cavalaria e infantaria armada. Atacaram os que se haviam reunido antes na aldeia, mataram alguns, dispersaram outros e prenderam muitos como escravos. Deste grupo, Pilatos mandou executar os cabeças e os mais hábeis entre os fugitivos. Isso é Pilatos, gente, narrado na história. Isso é Pilatos narrado pela história. Na Bíblia, Pilatos chega e pergunta: Jesus, você tem culpa? Mesmo Pilatos sabendo que Jesus era um líder, andava com os pobres naquela época que o Império Romano não permitia e tudo mais. E ele faz aquela pergunta: e será que é verdade? Esse é o ponto. E tem milagres também, gente. Os milagres são sempre uma coisa fora do comum. Logo, é melhor acreditar que a lei se manteve do que a lei não se manteve e houve realmente um milagre. Rumi faz isso nos seus investigação do entendimento humano. Ele introduz esse argumento, né? Há milagres também analisados na história que por pessoas que não têm interesse nenhum, que é muito difícil falar que não aconteceu. Eu vou narrar um aqui para vocês. Antes da insurreição e da agitação rumo à guerra, enquanto o povo estava reunido para a festa dos pães ázimos, era o 8º dia do mês de Xântico, durante a 9ª hora da noite. Apareceu uma luz ao redor do altar e do santuário que clareava tanto que parecia dia. Isso durou meia hora. Aos inexperientes, isso parecia um bom presságio.
Na mesma festa, uma vaca trazida para o sacrifício pariu um cordeiro no meio do recinto do templo. E a porta oriental do pátio interno do templo era de bronze, tão pesada que à noite vinha 20 homens e mal podia fechá-la. Esta porta foi vista abrir-se totalmente por si mesma na sexta hora da noite. Novamente isso apareceu aos não iniciados um glorioso auspício, porque conforme eles julgavam, Deus tinha aberto para eles a porta da prosperidade. Não muitos dias depois da festa, no 21º dia do mês de Artemísio, apareceu um incrível prodígio celeste, o que será narrado para parecer uma invenção. Julgo, se não fosse o fato de que foi confirmado por aqueles que o viram e que os eventos que ocorreram depois concordaram com os presságios. Antes do pôr do sol foram vistos carros bem altos no ar por toda a região e batalhões armados correndo através das nuvens. José e também Tácito, dois historiadores falando desse evento. Então há milagres tão bem documentados na história que a gente se pergunta, e aí, Rumi, será que esse seu argumento é verdadeiro? Será que ao olhar para um milagre é sempre melhor, como seres racionais, dizer que aquele milagre não existiu, porque se existisse seria uma quebra das leis da natureza, né? Rumi diz que o milagre é uma quebra da natureza e que ela se quebrar é muito menos provável do que um milagre acontecer. Entende? Então, esse milagre é muito bem tratado, esses milagres aqui que eu falei para vocês. Aí surge a pergunta, por que Roma matou Jesus se Jesus era um milagreiro qualquer? Eu vou narrar outro negócio aqui para vocês, o Teudas. Vou narrar o Teudas para vocês verem o que Roma fazia com pessoas que andavam por aí fazendo milagres e chamando o povo. Olha o que o Fado, um governador romano, fez com o tal Teudas, que andava com o povo, chamava o povo para andar igualmente a Jesus, igual a Jesus. Cerca de uma década mais tarde, talvez em 45 depois de Cristo, surgiu o segundo maior movimento profético descrito por José. Quando o Fado era governador da Judéia, um charlatão chamado Teudas persuadiu muitas pessoas do povo simples a tomar seus haveres e acompanhar até o rio Jordão. Dizia que era profeta e que a sua ordem o rio se separaria, abrindo fácil passagem para eles. Com essas palavras iludiu muitos, mas Fado não permitiu que elas consumassem essa loucura. Enviou uma unidade de cavalaria contra eles, que matou muitos num ataque de surpresa e também capturou muitos vivos. Tendo capturado Teudas, cortaram-lhe a cabeça e a levaram a Jerusalém. Veja, é a mesma história da de Jesus. Uma pessoa que tinha um movimento social de pessoas pobres, de pessoas impuras, e que foi brutalmente morto por Roma. Aí as pessoas dizem assim, porra, diante disso, talvez Jesus não fez nada. Foi só uma briga entre ele e os judeus, a casta judia. Jesus não fazia nada. Jesus não se envolveu com o governo romano, não criticou, né, como tem naquela passagem, aquela famosa página, não criticou. O reino dele era celeste, não era terrestre. A gente vê aqui vários e vários exemplos. Isso é uma falta, isso é um analfabetismo gigantesco da parte dos cristãos que não estudam as fontes primárias, não estudam fontes secundárias sobre a época de Jesus. É infelizmente isso que a gente tem que ver. Obrigado.